Bom dia, na paz de Deus. Vamos aqui neste dia, falar sobre a carta de Paulo aos Efésios. Primeiro vejamos o que alguns escritores falaram sobre essa carta. Um certo escritor chama ela de a coroa das escrituras escrita por Paulo. Outro chama ela de a rainha das escrituras e um certo filósofo chama ela de a mais divina composição. William Berkeley diz que quando John Knox ele já estava próximo da morte, ele lia com muita frequência a carta aos Efésios e os sermões de João Calvino aos Efésios, E a Bíblia Pentecostal, ela diz assim, abre aspas, Efésios é um dos picos elevados da revelação bíblica, ocupando um lugar único entre as epístolas de Paulo, fecha aspas. Mas vejamos a introdução. A primeira menção de Paulo que nós temos presente nessa cidade está lá em Atos capítulo 18, seu versículo 19 ao 21. Ali, o apóstolo ele fica somente alguns dias. Ele vai na sinagoga debater com os judeus e logo depois ele vai embora e deixa ali direcionando e dando continuidade à edificação desta igreja, Priscila e Áquila. Nós vemos isso em Atos 18 e 19. Já na terceira viagem missionária, no capítulo de número 19, Paulo volta para esta cidade, fica ali por cerca de 3 anos, Atos 20 e 31, pastoreando essa igreja. Depois de Paulo, já mais à frente, quem pastoreia é Timóteo e depois quem pastoreia é o apóstolo João. Quando Paulo ele escreve 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 4, ele vai exortar Timóteo a combater os falsos mestres. O problema nessa igreja eram os falsos mestres no tempo em que Timóteo era o pastor. No tempo que João escreve para esta igreja, lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7, João já vem falar que o problema dessa igreja era que eles haviam abandonado o primeiro amor, Essa é a introdução que nós temos sobre Efésios, sem nos alongarmos muito. Quando nós vamos ver quem escreveu, poucos teólogos liberais vão questionar a autoria paulina. No capítulo 1, versículo 1 e no capítulo 3, versículo nós temos a autoria paulina. Paulo deixando claro que foi ele quem escreveu. E há uma grande corrente concordando com isso. Dos antigos nós temos aí Clemente de Alexandria, Inácio, Policarpo, Clemente de Roma, Irineu, Hipólito e tantos outros. Mas quando nós falamos para quem escreveu, está muito bem claro que foi para os cristãos ali na cidade de Éfeso, os crentes de Éfeso. Primordialmente, claro que Paulo ele vai escrever aos Efésios, mas seu foco principal dessa epístola, como de algumas outras, nós podemos ver isso, como Gálatas, e assim por diante, é que essa carta, essa epístola, ela corresse, ela circulasse por toda a Ásia Menor. Na Bíblia Pentecostal está escrito assim, abre aspas, possivelmente ele a escreveu como carta circular às igrejas de toda a província da Ásia, fecha aspas. E William Berkeley, ele diz, abre aspas, cremos que os manuscritos primitivos de Efésios não tinham sido escritos a nenhuma igreja, mas antes era uma carta circular de Paulo a todas as igrejas da Ásia, fecha aspas. Então, os escritores também concordam em si que não é uma carta que ficaria reclusa somente à igreja de Éfeso, não, mas a igreja de Éfeso deveria ler e enviar ela para ela poder circular pelas outras igrejas ali da Ásia Menor. É importante também entendermos a data que Paulo escreveu essa epístola, junto com Colossenses, Filipenses, Filemão, Efésios faz parte da chamada epístolas da prisão, pois quando Paulo escreveu, ele estava preso. Nós podemos ver isso no capítulo 3:1, 4:1 e 6:20, que foi ali sua primeira prisão em Atos, capítulo 28, do 16 ao 31, cerca do ano 60, 62 da nossa era.
Essa carta, ela foi levada, o intermediário entre Paulo e a igreja foi Tíquico, né? No capítulo 6, versículo 21 e 22, nós vemos assim também como em Colossenses 4, do 7 ao 9, né? Isso mostra que Paulo ele sempre precisava de alguém também para estar com ele. Mas vamos lá, tema e propósito desta carta, né? Quase sempre Paulo ele tem um tema principal em suas cartas, mas em quase todas elas ele trata de vários assuntos, não é um assunto exclusivo. Nós temos muitos pontos que poderíamos aqui citar. Nós temos os selados com espírito, revestimento do novo homem, a armadura de Deus, as bênçãos nos lugares celestiais, sobre casamento, e não só terreno, mas o casamento com Cristo, e tantos outros assuntos, não é, que nós poderíamos colocá-lo por tópico de capítulos. Cada capítulo um tópico que também seria importante, né? John MacArthur, ele diz, abre aspas, os 3 primeiros capítulos, eles são teológicos, onde Paulo ele enfatiza a doutrina do Novo Testamento, enquanto os 3 últimos são práticos e tratam do comportamento cristão, fecha aspas. Mas vamos minimizar cada capítulo por tema, poderíamos colocar assim, capítulo 1, é o ministério da vontade de Deus que aponta para o futuro, para o tempo em que todas as coisas no céu e na terra irão se converger em Cristo, né? Capítulo 10. Nós vemos ainda no capítulo 1, poderíamos falar sobre a eleição, poderíamos falar sobre a predestinação e tantas outras coisas. Capítulo 2, nós vemos a salvação dos judeus e gentios pela fé em Cristo, em que ambos estavam, todos aqueles que não estão em Cristo estão mortos em seus delitos e pecados, filhos da ira por natureza, mas pela fé em Cristo nós somos salvos, né? Capítulo 3, nós poderíamos colocar como Cristo sendo cabeça e a igreja o seu corpo. No capítulo 5, nós temos o relacionamento de Cristo e a igreja é o padrão para o relacionamento entre o marido e a sua esposa crentes. No capítulo 6, nós poderíamos aqui colocar como destaque a batalha contra nosso inimigo, que é invisível. Mas vamos focar em 2 pontos principais, né, que são os temas principais de Paulo. Primeiro, é a união de todas as coisas em Cristo. Efésios 1, 9 e 10 diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer converger nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Hoje o mundo sem Cristo é um mundo dividido, desunido e fragmentado. De modo que aonde quer que olhemos no mundo sem Cristo, não há outra coisa senão desunião. No cerne da ordem das coisas existe uma grande desavença. O homem e Deus eles estão sem harmonia nenhuma. Semelhantemente, o mundo no qual o homem vive está desunido em termos naturais, morais e sociais, né? A discórdia ela é característica mais distinta do homem e todo mundo ao seu redor. Para Paulo, Cristo é a resposta de Deus para essa desarmonia, pois a desunião e desarmonia não é o propósito final do nosso Deus. Seu propósito final é que tudo isso que nós vemos se torne em harmonia e que todas as coisas se unam em Cristo, como nós lemos. Scott, né? E.F. Scott, ele diz: os inúmeros fios quebrados deviam reunir-se de novo em Cristo, ligados de novo em um, como foi no princípio. Isso vai acontecer no milênio, quando Cristo voltar à terra para governar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Salvador, que agora é rejeitado e repudiado, ele será preeminente, Senhor de tudo, aquele que receberá tudo que existe. O segundo ponto é Cristo como cabeça da igreja e a igreja como seu corpo. Essa epístola, junto com a de Colossenses, Romanos 12 e 1 Coríntios 12, enfatiza isso.
É a união de judeus e gentios no mesmo corpo, em Cristo. Tudo isso pela cruz de Cristo. Bem disse von Soden, quando ele diz que Efésios é acima de tudo um hino de unidade. E já que Cristo veio e nos reconciliou com Deus, agora nós devemos ser instrumentos de Cristo para a reconciliação de outros. Nós que somos a igreja, nós devemos levar Cristo ao mundo e dentro dela devem cair os muros divisórios e as separações que ainda existem em alguns lugares, né? A igreja ela tem que ser as mãos para a obra de Cristo, os pés para correr atrás de todos aqueles que se desviaram, uma boca que venha falar por Ele, um instrumento e um corpo pelos quais Ele pode nos usar. Não vivemos para nós, vivemos para Cristo, né? E devemos fazer assim a sua vontade. Mas também a igreja, no sentido paulino de igreja universal, sempre é uma unidade, possui um espírito, mantém-se fiel, um único credo e cresce em semelhança com a cabeça, Cristo. Além disso, sujeita ao seu Senhor, a igreja é conduzida à experiência de santificação, pelo qual Cristo morreu com expectativa do quê? De que nós venhamos, né? Como diz capítulo 5, versículo 22, a apresentar a si mesmo igreja gloriosa. A cidade agora que nós já falamos sobre todos esses tópicos da carta, né? Agora nós vamos falar da cidade. Essa cidade de Éfeso, né? Essa igreja, ela tornou-se a mais importante da Ásia Menor, depois da igreja de Jerusalém e de Antioquia da Síria, pois dali saiu igrejas. Nós temos aí como Laodiceia, Hierápolis, Colossos e outras regiões. Mas a pergunta que fica é por quê? Porque naquela época, Éfeso era uma das cidades mais influentes do mundo. Ali ficava o centro do culto ao imperador da Ásia Menor, era o grande centro comercial da Ásia Menor. Nesses dias o comércio seguia os vales dos rios. Éfeso estava bem na desembocadura do Câncer, né? E, portanto, ela dominava a região interior mais rica da Ásia Menor. Ela era conhecida até como essa cidade como a tesouraria da Ásia. Alguém a chamou como a feira de vaidades da Ásia Menor. Ali também era sede de tribunais. Em determinados momentos o governador romano chegava ao lugar e se julgavam todos os grandes casos penais. Era o lar dos delinquentes. O templo de Diana ali então, não é, ou também conhecida como Ártemis, possuía o direito de asilo. Isso significa que se qualquer delinquente alcançava aquela área que rodeava o templo, ele estava salvo, né? Ele era recebido. Portanto, inevitavelmente Éfeso se tinha convertido em um lar de assassinos, né? Estelionatários, criminosos, transgressores da lei do mundo antigo da época. Era um centro também de superstição pagã. Era famoso pelos encantamentos, magias. Nós vemos ali quando Paulo está ali um grande número de livros sendo queimado naquele lugar, né? Nós também temos ali acerca desse templo de Ártemis ou Diana, que um é o nome grego, outro é o nome romano, é o mesmo templo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele era o maior de sua época, ele era extraordinário, a ponto dele ter 50 metros de comprimento, 70 de largura e 20 de altura. Nesse templo tinha 127 colunas, cada uma delas ali maravilhosas, toda era brilhantes de mármore e tudo que tinha na época alcançava ali tudo e todos, né? Só que quando o evangelho cai ali, o que alcança aquela cidade não é somente as luxúrias da época, mas é o evangelho, que dali se expandiu para toda a Ásia Menor. Por isso que Deus ele inspirou Paulo para ir para essa cidade, pois Deus ele já tinha preparado tudo, sabendo de tudo, e aonde o evangelho chegaria, alcançando todos através desta cidade. Essa é a nossa introdução da carta aos Efésios.